Fala galera, hoje a gente vai fazer o estudo de Atos, capítulo 25. Estamos chegando no final do livro de Atos. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Atos capítulo 25 é um capítulo um pouquinho mais curto, assim como foi Atos 24. Basicamente aqui em Atos 25 a gente vai ver que Festo passa a ser o sucessor de Félix no governo da Judéia. Ele vai até Jerusalém, se encontra com os anciãos ali dos judeus. Os anciãos tentam armar uma cilada para Paulo, vão até Cesareia ali tentar convencer Festo de que Paulo era culpado e levar ele para Jerusalém. Paulo percebe isso, apela para César para ser julgado lá em Roma. Daí então, um tal de rei Agripa aparece e Paulo conversa com ele. A conclusão que eles chegam ali é que Paulo não era culpado, mas tinha apelado para César iria. Esse é um resumo do capítulo 25 de Atos, mas tem muita coisa para a gente estudar e para a gente aprender aqui nesse capítulo. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão estudando o livro de Atos. Então o capítulo começa com mais um plano dos judeus para tentar assassinar Paulo, né? Ali nos versículos 2 e 3 a gente lê o seguinte: E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então Festo, como eu falei, tinha ido até Jerusalém, né? O sumo sacerdote ali se encontra com Festo e tenta uma manobra para trazer Paulo para Jerusalém e no caminho já matar Paulo, se livrar do problema. 2 anos depois de tudo aquilo que a gente viu no capítulo anterior, Paulo continuava preso injustamente, não tinha aceitado dar algum suborno ali para Félix. Félix sai do governo, entra Festo e daí tudo isso acontece. Paulo, como eu falei, percebe isso um pouquinho mais para frente. Ali no versículo 11 a gente vai ler o seguinte, versículos 11 e 12. Paulo se defendendo já lá em Cesareia, né, com o sumo sacerdote lá, os anciãos lá, os acusadores de Paulo lá em Cesareia, perante Festo. Está escrito o seguinte: Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Aqui já tem um ensinamento legal, né? Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Paulo, na minha opinião, ali Paulo percebeu, né, que os judeus estavam tentando levar ele para Jerusalém já com alguma intenção por trás disso. Ele fala: olha, não podem me entregar para esses acusadores se eu não fiz nada, se não tem nada contra mim. E ninguém tinha nada realmente contra Paulo que pudesse ser provado. Como a gente falou no capítulo 24, a acusação dos judeus contra Paulo era muito fraca, era baseada em mentiras que não teriam como ser provadas. Muito pior, ainda 2 anos depois, né? Já tinha passado tanto tempo de tudo aquilo que ele tinha sido acusado, não fazia sentido. Então ele apela para César, percebendo isso, e daí o Festo fala: bom, você apelou para César, vai para César, então e lá o seu caso vai ser julgado. Vale notar que alguns teólogos vão argumentar que Paulo errou ao apelar para César. Eu não tenho uma opinião muito formada em relação a isso. A palavra, na minha opinião, também não dá nenhuma dica muito clara de que Paulo tem errado nesse momento, mas fica aqui como conhecimento geral. Alguns teólogos argumentam que Paulo cometeu um erro nesse momento, quando ele apela para César, porque no final do capítulo a gente vai ver aqui que ele seria liberto se ele não tivesse feito isso. Um grande ensinamento que a gente tem aqui nesse capítulo, né, é perceber que Paulo ficou preso por 2 anos sob o governo de Félix, lá em Cesareia. Vem Festo, ouve de novo os acusadores de Paulo, as acusações são infundadas, e Festo não dá nenhuma clareza ali de que soltaria Paulo até que Paulo apela para César. A gente não vê nesse momento, não está relatado na palavra pelo menos, Paulo reclamando de nada, Paulo falando mal de Deus, Paulo reclamando para Deus da situação injusta na qual ele estava. Como falamos no capítulo anterior, a gente não vê Paulo se dobrando para o jeitinho do mundo, para a política da época. Não, a gente vê Paulo ali pacientemente esperando que a vontade de Deus se cumprisse, que ele saísse dali, né?
E às vezes a gente anda tão ansioso para que Deus faça algo, às vezes a gente se encontra num estado onde a gente quer que Deus faça algo no nosso tempo, do nosso jeito. E acredito que a gente deveria aprender um pouco mais com Paulo, que mesmo numa situação injusta, mesmo numa situação onde ele estava sendo acusado e pagando um preço de algo que ele não havia feito, baseado em acusações falsas, em mentiras e em injustiça, ele não blasfema, ele não reclama, mas pacientemente espera pela provisão de Deus ali. Bom, creio que tem um ensinamento pra gente aqui, né, gente? Devemos esperar pela vontade de Deus, continuar orando, continuar intercedendo, continuar fazendo a nossa parte, continuar realmente pregando a palavra, continuar fazendo aquilo que importa, ao invés da gente ficar reclamando para Deus, ou às vezes até blasfemando de que Deus não está fazendo a parte dele, como se ele fosse obrigado a atender algum desejo nosso. Creio que na ausência de uma narrativa do que se passa nesses 2 anos, no detalhe, né, tem algumas coisas, mas não tem detalhes do que aconteceu nesses 2 anos, a ausência de uma narrativa nos ensina algo. O que aconteceu ali não tinha grande importância para a gente, muito provavelmente, porque Paulo estava ali, esperando que algo acontecesse, que a vontade de Deus se cumprisse, e que Deus fizesse algo, ele não precisava fazer nada, estava esperando pacientemente no Senhor. É uma reflexão para você fazer, a palavra, como eu falei, não deixa isso claro no texto, né? Mas é uma reflexão para você fazer, então ore em relação a isso, lê de novo o texto, vê se o Espírito Santo conecta você com isso que eu estou falando aqui. Precisamos esperar pacientemente no Senhor, confiando de que no tempo certo ele virá com a provisão, confiando de que no tempo certo ele fará a vontade dele, ele cumprirá os desígnios que ele tem para as nossas vidas, mas esperando pacientemente em oração, em adoração, em entrega ao Senhor. Isso não significa que a gente não pode abrir o nosso coração, isso não significa que a gente não pode conversar com Deus em oração, falar de como nós nos sentimos. Uma coisa não se relaciona com a outra, que a gente pode fazer isso, mas não a reclamação, não o desânimo, não a ansiedade, isso são coisas diferentes. Então faça essa reflexão, vê se isso cai no seu coração, se o Espírito Santo coloca isso no seu coração. Lá no blog eu deixei um pouco mais de detalhes sobre quem é Agripa e Berenice que aparecem aqui. Não vou falar no vídeo porque o assunto é um pouco mais complicado. Quando a gente fala de política romana, eu creio sinceramente que é importante que nós entendamos quem são esses personagens para a gente se conectar melhor com o que a palavra está falando. Mas sinceramente é um assunto um pouco mais complicado porque política romana naquela época era realmente complicado. Então esse Agripa aqui é Herodes Agripa II. A gente já tinha falado de Agripa I, já tinha falado de Herodes o Grande, já tinha falado da linhagem dessa dinastia de Herodes. Falamos aqui nos vídeos de Atos sobre isso, mas o assunto é realmente um pouco mais denso, é um pouco mais complexo. Eu decidi não entrar aqui no vídeo nesse assunto. Se você quiser saber mais sobre quem era Agripa, quem era Berenice, aqui na descrição do vídeo tem um link para um post lá do blog, onde eu detalho um pouquinho mais, se você quiser. Em outros vídeos já falei um pouco sobre isso, é que aqui aparece esse novo personagem junto com Berenice, que era a irmã dele. Galera, é isso. Como eu falei, um vídeo um pouquinho mais curto, porque o capítulo é um pouco mais curto. A gente está chegando no final do estudo de Atos e acabando o estudo de Atos, a gente já vai começar um outro estudo da palavra. Então creio que vai ser poderoso também. Continue firme nos seus estudos, não desiste. Está chegando no finalzinho do livro de Atos. Continua firme, que Deus ainda vai falar muito no seu coração. Galera, é isso. Não esquece de orar, pedir a direção do Espírito Santo e realmente meditar nessa palavra, meditar nisso que você leu aqui em Atos 25. Acredito que já estão aparecendo outros 2 vídeos para você assistir aqui do lado. Deus abençoe a sua vida. Paz.